em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 224. Eu sou Rafael Arinelli e depois do texto que eu li, eu fiquei com uma vontade de ver Tramps. Eu sou o Daniel Cury e eu já vi a filme até no celular, mas ruim mesmo é ver filme no avião. Acho um saco. É verdade. Eu sou Priscila Armani e eu desenterro filmes do Netflix. Muito bem, é quase uma coveira, né? Coveira cinéfilo. Eu sou o Maurício Costa e eu achei o artigo retrógrado. Polêmica. Polêmica. Hoje o papo vai ser polêmico, né? Isso vai ser muito legal. Pois é, estamos aqui hoje reunidos, né? Com duas estreias aqui no Cinemação, a Priscila e o Maurício. E a gente veio aqui para falar sobre a polêmica que está envolvendo a Netflix, que está envolvendo aí todo ao redor, né? O que envolve a Netflix com os filmes independentes que passam por festivais e tal. Existem pessoas que são a favor de quando a Netflix abraça esses filmes e existem pessoas que são contra. E aí esse tema ganhou força nas últimas semanas com um artigo que saiu em um site. A gente vai entrar um pouco em cima disso, né? Vamos contar um pouco dessa história e a gente vai discutir aqui também qual que é o papel da Netflix hoje dentro desse mundo que está se mostrando cada vez mais moderno e ao mesmo tempo clama também um pouco por aquela nostalgia, né? Então a gente trouxe aqui o Maurício e a Priscila e eu queria que vocês se apresentassem aqui pra gente, né? O Maurício, por exemplo, já é parceiro nosso, esteve aí ajudando o Cinemação e outros sites, né? Quando fez lá a cobertura do Sundance, do Festival de Sundance. E eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho aí, Maurício, lá no Razão de Aspecto. Olá, Rafael, obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite. É sempre bom discutir cinema com quem se importa e com quem entende de cinema, né? Então, acho legal. Que o podcast de Cinemação é um canal muito bom para isso. Evidentemente não ouvi todos, mas já ouvi vários. Mas especificamente sobre o meu trabalho, né? Eu sou do Razão de Aspecto, agora a gente tá com Razão de Aspecto, deixou de ser um blog, passou a ser um site completo agora. Legal. razãodeaspecto.com. Já tem mais ou menos 3 anos. Ele é fundamentalmente crítico, é muito mais que um site de notícias ou de ensaios. É fundamentalmente um site de críticas mesmo, né? Então a gente faz textos mais aprofundados, assim, mais detidos sobre os filmes. E além das cabines e dos lançamentos, né? A gente também trabalha bastante com filmes fora de circuito e cobertura de festivais, que é algo que a gente gosta de fazer. No Festival de Sundance, geralmente eu vou. Esse ano eu fui pela segunda vez e a gente montou Conexão Sundance, da cobertura que vocês também participaram, mas a gente já fez cobertura do Festival de Brasília, já fez cobertura do Festival do Rio. Legal. É uma coisa que interessa muito porque é de onde sai, na verdade, de onde a gente conhece alguns filmes que serão, na verdade, grandes lançamentos e grandes, digamos, concorrentes a premiações, mas também muitos filmes que mereciam uma plateia muito maior do que a que eles efetivamente terão. Isso tem relação bem direta com o tema que a gente vai discutir hoje aí sobre o papel da Netflix, né? Pois é, o papel aqui, né, a gente resolveu trazer o Maurício justamente por conta dessa visão que ele teve, afinal de contas ele foi lá, vivenciou o festival e tal, então essa visão dele também vai ser muito interessante pra gente trazer mais argumentos aqui pra discussão. E temos a Priscila também, que é de um outro site. O que assistir, hein, Priscila? O que devemos assistir?
Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui. Eu gosto muito do Cinemação, escuto vocês bastante e escuto também as Matildas, que são, né, parceiras de vocês aí. Sou muito fã das Matildas. Que muito legal estar aqui hoje. Quando eu falei que eu sou uma coveira do Netflix, é verdade, porque basicamente o meu trabalho é autoexplicativo. Eu faço listas dando sugestões para as pessoas sobre o que assistir. Exato. E eu comecei porque, como eu tenho, né, essa característica de estar sempre cavando, sempre procurando, as pessoas vinham me perguntar o que assistir. Aí eu comecei a fazer o podcast. A gente escreve também algumas notícias e tal, mas basicamente toda semana eu faço um programa diferente. É claro que eu não faço só do Netflix, eu também falo de filmes em cartaz e tal, mas sempre recomendando para as pessoas o que eu acho que é bacana delas estarem assistindo. Pois é, legal. E a gente tem então a Priscila, que é do queassistir.com.br, que tem essa visão, né, de fazer essas listas, dando dicas aí do que pode ser assistido. Então olha só que bacana hoje a mesa como está, né? Temos o Maurício, que vivenciou o festival, temos a Priscila, que consome bastante de Netflix, e tem eu e o Dani, que somos palpiteiros profissionais, né, Dani? A gente pensou na pauta, consequentemente a gente tem algumas ideias diferentes porque deu mais tempo de pesquisar, né? Mais ou menos isso. É isso aí. Vamos então bater esse papo super legal aí sobre tudo isso que envolve essa polêmica com a Netflix logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, criei um novo jargão aqui pra gente, que é comentário bom é comentário feito. É, boa. Significa que basta fazer comentário, não precisa escrever uma tese de doutorado, né? Você pode escrever uma coisa simples que a gente gosta mesmo assim. É isso, também não precisa ser comentário elogioso, não precisa ser comentário crítico, só precisa ser um comentário, pô. Sai do armário logo aí e escreve, entendeu? Fala o que você pensa, fala o que você acha. É isso. E a isso gente aí. discute isso. É isso aí. E hoje mais do que nunca, né? Porque o tema vai merecer muitos comentários. Eu tenho certeza que a gente vai ver muita gente aí saindo do armário pra falar o que acha da Netflix. Ah, eu adoro a Netflix. Ah, eu adoro a Amazon. Sim, e é legal que a Netflix é uma empresa que as pessoas defendem, né? Ela é uma dessas empresas que tem fãs apaixonados e tudo mais. É uma love brand. Uma love brand, isso mesmo, love brand. E se você quiser deixar seu comentário aqui, né, falando o que você acha da Netflix, será que a Netflix vai matar o cinema? Será que vai? Será que não? Então manda aí seu e-mail pro contato@cinemação.com ou mande também seu comentário pro Facebook, pro Twitter ou pro Instagram, lá sempre procurando pelo Cinemação. A gente tá em todas as redes sociais, tá de olho em tudo, é só você comentar que a gente vai ler aqui no podcast do Cinemação. Além disso, você também pode assinar o nosso canal no youtube.com/cinemação com vídeos inéditos todas as terças-feiras. Estamos colocando vídeo novo no ar e você vai lá e é notificado, vai ver lá que o nosso vídeo saiu. Então é muito importante que você também se inscreva no YouTube. E não deixe de acompanhar o podcast do Cinemação na Rádio Inverso, www.radioinverso.com. Todas as sextas-feiras às 22 horas com reprise, e aos domingos ao meio-dia você acompanha o podcast do Cinemação. Também você pode nos visitar no cinemação.com, o nosso canal, a nossa casinha arrumadinha, bonitinha, com café em cima da mesa, ou chá, se você preferir, se não gostar de café. A gente serve chá também. É um lugar super aconchegante, cheio de crítica, artigos, comentários, filosofia, outros podcasts, exatamente, tá tudo dentro do cinemação.com, o nosso portal. Você vai lá, inclusive, vamos relembrar aqui, né? Vai lá e se inscreve também no Indicação, nosso podcast de dicas de filmes, e no podcast As Matildas, o nosso podcast que tem aquele viés feminino, que eu e o Dani, a gente nem participa, a gente nem faz parte lá, porque a gente deixou o espaço inteiro da mulherada, façam o que quiser lá dentro, né, Dani? Exatamente, perfeito.
E se você quiser ver mais podcast, ouvir mais podcast, ler mais críticas e que quer que o Cinemação seja ainda melhor, você pode ser um patrão do Cinemação. A gente precisa muito de pessoas que estejam dispostas a contribuir com o Cinemação. Então, se você gosta da gente, tá ouvindo a gente, entra lá no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação e contribua. Você pode fazer contribuições mensais de $1, de R$10, de valores pequenos ou de valores grandes, se você quiser, claro. Seja sempre bem-vindo para o que couber no seu bolso, né? Porque é muito importante pra gente e isso vai ajudar o Cinemação a crescer ainda mais. E daí você pode fazer e ser um patrão do Cinemação, assim como o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira, a Tamires Porto e o Thierry Zulski Penteado, que é o nosso mais novo patrão, que é o nosso maior patrão de todos. Ele é o campeão dos patrões, ele é o patrão que mais contribui com o Cinemação e a gente tá muito feliz com a entrada do Thierry Zulski Penteado na nossa lista de patrões. Exatamente, e é importante a gente falar que a gente tá de olho lá no Patreon, no Apoia-se, porque a gente quer dar uma reformulada, quer repensar, quer trazer novos conteúdos e tal. Então a gente tá refazendo o texto, a gente tá pensando como é que a gente pode comunicar melhor, né, o Patreon, o Apoia-se. Então fica de olho, vai lá, acessa lá o Apoia-se, acessa o Patreon, colabore com o Cinemação e esteja presente aí em vários projetos que a gente vai encabeçar graças ao seu apoio. Sim, né? E é importante dizer, esses nomes que a gente cita, porque é a nossa promessa citar o nome de todos os nossos patrões com valores um pouco maiores, mas você não precisa. Você pode colaborar com valores bem menores. Se você quer colaborar, mas tá aí na crise, né? Eu sei que tá difícil, pode ser com valores menores. Então, entra lá no Patreon ou no Apoia-se e escolhe o que couber melhor pro seu bolso. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, vieram deixar seus comentários aqui pra gente, eu tenho aqui o comentário do Alarico Kaiser Sozi, que deixou lá num post que foi feito sobre A Chegada, uma crítica que foi feita lá em 2016, finalzinho de 2016, e o Alarico mandou um comentário que eu achei interessante pra gente falar um pouco aqui no Repercussão. Ele falou o seguinte: não tem jeito, neste eu discordo de você, meu amigo. Não consigo gostar desse filme. Achei-o muito pretensioso e suas pretensões ultrapassam e muito sua capacidade, assim como Interestelar, outro que roda e não chega a lugar algum. Não sei porque já li e vi muito dessas filosofias, de ambos, em outras obras e muito melhor colocadas e expressadas, eles me parecem fracos. Até a forma dos alienígenas é copiada, digo, influenciada por um filme europeu que agora não lembro o nome, e que é muito mais simples e até mais interessante. Quando eu lembro de Solaris, o livro, não o filme é fraquíssimo, do Stanislaw Lem, dá até dó desses sci-fis. Olha aí, Dani, então a gente teve aqui um comentário que vai contra, né, na verdade, a grande opinião, né, inclusive a nossa opinião aqui. Quando a gente gravou o podcast de A Chegada, a gente elogiou bastante o filme e o Alarico acabou não gostando muito da obra. Agora, eu acho que tem alguns pontos interessantes aqui no e-mail dele, quando ele fala de que os aliens foram copiados de outras obras e tal. Então é legal a gente pensar que, por exemplo, o próprio filme do A Chegada, ele é baseado em cima de um conto. Se a gente tem várias cópias ou influências e tal, isso faz parte da história do cinema, né? Então, assim, eu entendo ele não gostar, tudo bem, é questão de gosto e tal, mas eu queria entender um pouco mais do que o Alarico acha. Por que ele fala que o filme é pretensioso? Onde foi os pontos que ele viu que ele achou que o filme é pretensioso, sabe? Porque eu acho o discurso do A Chegada um discurso bem filosófico e não acho que ele seja pretensioso, não. Então, mas eu entendo quem acha que ele é pretensioso, porque ele é um filme que tem toda uma proposta grandiosa, né? Também não acho que seja pretensioso, ou pelo menos não tão pretensioso assim, mas acho que é uma crítica compreensível, né? E acho que, enfim, é muito difícil. Provavelmente o Alarico conhece muita coisa de sci-fi e aí você acaba vendo todas as referências. Eu acho que se as referências são bem utilizadas para fazer um bom filme, com uma estrutura bacana, uma proposta legal, um roteiro amarrado e com, enfim, coisas boas, isso não deve ser considerado algo ruim, mas acho que em alguns momentos pode ser que ele tenha sentido que foi uma cópia, né? Enfim, eu entendo a crítica do Alarico, mas assim como o Lucas que comentou, né, porque a crítica foi na crítica do Lucas, e assim como você
tá falando, Rafa, eu também não concordo com tudo, mas acho é diferente você dizer discordo e você tá errado, de discordo, mas entendo todo o seu ponto de vista, e eu particularmente entendi o ponto de vista dele. E aí você, Dani, o que você trouxe aí de bom pra gente nesse repercussão tão especial? Eu trouxe um comentário breve e rápido do Eugênio Gomes. Ele comentou no podcast 222, que foi bullying, depressão e suicídio, mas ele não comentou sobre o tema do podcast. Ele comentou sobre um comentário que a gente leu nesse podcast, né? Ele colocou o seguinte: como assim a Lucy Liu não atua mais? Ela é uma das protagonistas de Elementary, uma série que é uma versão contemporânea de Sherlock Holmes e há 5 temporadas. Então, basicamente, ele tirou um sarro porque acho que a gente leu um comentário de alguém falando que a Lucy Liu não teria como atuar ou como ser a Ghost in the Shell porque ela não atua mais, que alguém colocou. A gente não pesquisou isso, mas acho que o que o comentário inicial dizia era o seguinte: a Lucy Liu não é mais uma atriz que tá presente em tantos filmes. Ela, enfim, tá nessa série, mas não tá presente em tantas coisas. Provavelmente não dá tanta ênfase pra carreira de atriz, ou se dá, ela não tá nos holofotes de Hollywood. Provavelmente nem que é isso mesmo. Enfim, mas valeu o comentário aí, Eugênio. É bom saber, eu vou até procurar saber sobre essa série. No fim das contas é sobre a presença de uma atriz asiática pra ser a personagem da Scarlett Johansson no Ghost in the Shell. Acho que no fim das contas a lição que fica é o seguinte: infelizmente, falou em atriz asiática de Hollywood, a gente só pensa na Lucy Liu, que já, vamos dizer assim, já não é mais já não tá no centro da discussão, não tá nos holofotes. Não tá nos holofotes como tava antes, ou seja, olha o problema de representatividade que a gente tem, né? Exato. A gente tem um problema de representatividade. Que atriz asiática você lembra inicialmente? Pouquíssimas, e infelizmente a gente tem que discutir isso para que um dia esse problema se resolva. Bom, saiu há um tempo atrás, né, no site IndieWire.com, um artigo escrito pelo David Ehrlich, cujo título seria, uma tradução seria: a Netflix continua comprando ótimos filmes, então é uma pena vê-los sendo enterrados. O David escreveu esse artigo nesse site, que é um site que tem bastante movimento, né, um site famoso e tal, e aí ele foi bombardeado com uma série de comentários, pessoas a favor, pessoas contra, e isso acabou movimentando tudo que envolve ali as pessoas que são consumidoras Netflix e tal. Acho que juntou também um pouco, né, justamente com o que estava acontecendo com o 13 Reasons Why, que teve gente que gostou e tal, e teve gente que odiou, e teve gente que falava, pô, eu vou cancelar minha conta do Netflix, e aí foi juntando tudo, né? Então o que a Netflix faz? Será que a Netflix faz é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim e tal? E aí chegou exatamente na parte dos longas, Vale né? citar, Rafa, também, esse artigo ele cita a estreia do filme Tramps, né, que é um filme, enfim, um filme indie americano. Eu ainda não vi, mas ele diz que é muito, muito bom e deveria ser visto na tela grande e tudo mais. Mas estreou também o filme Castelo de Areia, né, que é do Fernando Coimbra. É o primeiro filme americano, né, que o diretor brasileiro fez. E muita gente criticou que ele não tem nem pôster, né? Não tem pôster, não teve divulgação, malemar uma entrevistazinha lá do diretor pro Adoro Cinema, talvez, e pronto, e aí ele chegou. Então eu vi muita gente criticando também isso, falou, pô, um filme, né, que enfim, teria algum impacto, pelo menos no Brasil, e é um filme que tem o Henry Cavill, o Nicholas Hoult, tem um elenco bacana, e chegou de repente, não tem pôster, não tem imagem de divulgação, então tem muita gente criticando isso. Então acho que isso também entra nesse debate. Exato, e aí tem outra coisa, né, esse post que o David fez, ele aborda vários aspectos. Ele aborda tanto o aspecto de como a Netflix tem uma cartela gigantesca de títulos e como isso às vezes é prejudicial. Ele aborda também o fato de como nós assistimos filmes hoje em dia, quer dizer, hoje as pessoas consomem filmes em casa, em laptop e tal, e aí eu até separei aqui algumas citações que ele fala, né, no texto dele. Mas assim, a grande questão é, ele estava
estava revoltado justamente com essa questão de a Netflix estar comprando muitos filmes e ela não dá o devido peso para obras que são bem vistas pelo público ou que são consideradas ótimas obras. E eu queria começar justamente por aí, né? A gente tem aqui o Maurício, que foi lá no Festival de Sundance e tal, e tem uma questão interessante, Maurício, que ele aborda no texto dele, que ele fala justamente da visão do produtor, né? Quer dizer, o cara que vai lá, faz o filme, e aí o cara se sente realizado quando ele consegue vender a obra dele pra Netflix, porque afinal de contas esses produtores de filme indie precisam lutar pela sua sobrevivência em meio a tantos blockbusters e tal que a gente vê por aí. Como é que você vê isso pensando no festival que você foi lá e tal? Como que você vê a importância do festival na vida desses produtores independentes? O festival é bem importante. O Trumps, no caso, foi em Toronto, né? Não foi em Sundance. Mas ele fala no artigo, por exemplo, do filme que venceu o Sundance esse ano, o prêmio do júri, que foi o Já Não Me Sinto em Casa Neste Mundo, que já estreou na Netflix Brasil também. Mas, assim, acho que tem duas coisas importantes. A primeira é que não é só a Netflix que compra os filmes nesses festivais, né? Os grandes estúdios de Hollywood compram esses filmes. Exato. Boa parte de filmes que vão disputar o Oscar, depois que a gente vê como se fossem da Fox, da Universal, da Warner, são filmes que foram comprados por esses estúdios nesses festivais grandes de filmes independentes. No caso lá dos estúdios americanos, bastante concentrado em Sundance, Toronto, Tribeca e os filmes estrangeiros basicamente em festivais europeus também. Mas eu discordo frontalmente assim, do artigo no momento que ele diz que a Netflix enterra os filmes, porque isso não é verdade. A Netflix, na verdade, ela dá vazão a que esses filmes tenham algum espaço para serem distribuídos e tenham algum espaço para lucrar. Eu participei, nas duas vezes que eu fui a Sundance, eu participei de alguns painéis lá, enfim, oficinas falando exatamente sobre isso, sobre distribuição. Você não tem espaço para todos os filmes nas salas de cinema. Exato. Você não tem espaço para todos os filmes na programação da TV, nem ele pode ir para todos os públicos, né? Então, como assim o filme entrou na Netflix e ele foi enterrado? Não, o filme não foi enterrado. Ele ganhou uma possibilidade de ser visto que ele não teria, certo? Porque o que aconteceria geralmente com um filme independente desse? Se ele não fosse comprado pela Netflix por um preço maior. Ele seria comprado pelo preço baixo por um grande estúdio, por um estúdio menor, uma distribuidora menor. Ia ter um lançamento limitado em pequenos números de salas alternativas que pouca gente ia ver, e depois iria ou para DVD ou para algum caminho on demand pago, né, tipo Google Play, iTunes, e praticamente ninguém veria esse filme especificamente, né? Sim. O ponto do artigo, que importa, que ele tem algum grau de razão, é que a Netflix está comprando filmes muito bons, mas não está dando para esses filmes o destaque que o filme mereceria, né? Mas nada garante que um outro grande estúdio ou uma outra grande distribuidora comprando esse filme, ele teria esse destaque. Então, mas por exemplo, num festival, o que a gente vê é assim, ele é um palco para que esses filmes cheguem realmente ao grande público, né? Então eles se comportam ali, é quase que uma feira mesmo para vender o produto que está sendo feito ali. E quando o filme ganha a premiação e coloca aquele selo na sua capa, no seu pôster e tal, ele já ganha uma relevância natural por conta desse festival que ele levou. O fato de a gente ver esses filmes em festivais e aí eles serem prestigiados no festival, e aí você vê que eles perdem prestígio quando a Netflix compra, será que não tá aí realmente o calcanhar de Aquiles do processo, sabe? Mas eu não concordo que o filme perde prestígio quando a Netflix compra, né? Esses filmes, o filme ser um vencedor de festival não significa absolutamente nada se algum canal de distribuição não considerar que ele tem a viabilidade comercial, certo? Então, o que seria o prestígio? Não, porque o prestígio, eu vou lançar um filme em muitas salas de cinema, aí vou ter uma mega campanha de marketing em cima dele, aí sim ele vai ser um filme completamente relevante. Certo? Mas não é, isso não é verdade, certo? Isso não corresponde. Vou dar um exemplo bem concreto aqui, já que nós falamos de Sundance. O primeiro festival de Sundance que eu fui, 2016, vencedor The Birth of a Nation. Foi assim, inclusive, que nós acabamos nos conhecendo, porque eu fiz o
comentaram lá no Cinemação e vocês colocaram no podcast, né? Isso. O que ele tá fazendo em Santos? Será que ele mora lá e tal? Foi assim que eu conheci o podcast. É verdade. É verdade. Isso acho que foi março, abril de 2016. Exatamente. The Birth of a Nation. Chegou lá, o Nascimento de uma Nação, que agora tá disponível na NetNow, inclusive. Já tá no Telecine, eu acho, de graça. The Birth of a Nation recebeu uma proposta de 17,5 milhões da Fox e uma proposta de 20 milhões da Netflix. Nate Parker, diretor, produtor, ator, roteirista, tudo do filme, mirando o Oscar, preferiu o quê? A Fox. Usou uma proposta maior da Netflix. A Fox fez a maior compra da história de Sundance. Quando se aproximou do momento do lançamento, vieram os boicotes sobre o filme por causa do processo de estupro contra o Nate Parker, pelo qual ele foi absolvido lá em 1999, se não me engano. Fizeram um boicote, o filme teve um lançamento limitadíssimo, foi a pouquíssimas salas de cinema, perdeu todo o ímpeto que ele tinha, começado o ano como um dos frontrunners pro Oscar agora de 2017, e o filme foi enterrado. Foi isso que aconteceu, tendo sido comprado pela Fox, né? Pensando na campanha do Oscar, certo? Se ele tivesse aceitado os 20 milhões da Netflix, será que ele teria sofrido esse boicote que ele sofreu? Será que menos pessoas teriam visto o filme ou mais pessoas teriam visto o filme? Eu acho que tem um problema, o seguinte, que é um problema que eu vejo na IndieWire e nos críticos da IndieWire, até na maneira como eles cobrem o festival de Sundance mesmo, que eles são muito autocentrados, entendeu? Entendi. E eu achei autocentrados como americanos, né? Assim, eu achei o artigo completamente retrógrado, porque ele questiona, inclusive, se o filme é realmente um filme por estar no streaming. Pelo amor de Deus, a gente está no século XXI. Eu não consigo acreditar realmente que alguém possa questionar que o filme não é um filme porque ele não tá na grande tela de um cinema. Quer dizer, então, se eu botar o filme numa sala pequena de 50 lugares com uma tela aqui que é do tamanho da parede do meu quarto, ele é um filme, mas se eu colocar no Netflix com alcance mundial, ele não é um filme? Eu acho isso realmente muito retrógrado. Eu acho que entra também no debate, que é válido, mas ao mesmo tempo, enfim, acho que já tem quase que uma resposta, porque todo mundo vai ter a mesma resposta, que é o quão importante é você ir pra sala do cinema, né? Assim, é óbvio que um filme é muito mais aproveitado, ou tem, enfim, qualidade, assim, tem as suas vantagens, e é muito bom de você ver um filme na sala do cinema, mas eu acho que todo mundo entende que é impossível você ver tudo no cinema, e os cinemas têm um acesso limitado, né? Pensa que no Brasil tem, sei lá, algumas mil salas de cinema e pelo menos um milhão deve ter aí de contas na Netflix. Então, assim, eu acho fora que também o próprio valor, né, Dani? Muito claro, né? O valor de assinatura da Netflix e o valor do ticket do cinema, né? Que mas o próprio acesso. Você tem várias cidades no interior do Brasil que não tem cinema. Sim, não tem cinema. O formato de distribuição no cinema, ele é dominado pelas grandes distribuidoras, pelos grandes estúdios. Então você não escolhe necessariamente o que você vai poder ver. Sim, mesmo eu que tô aqui em Brasília, pô. Brasília, capital do país, cheia de baixada, deve ser um negócio cosmopolita. Aqui você tem poucas salas que te dão a alternativa pra ver filmes, e ainda assim ela vai passar 5 filmes ao mesmo tempo. Então você tem uma sessão às 14 horas pra ver tal filme. Outro filme que tá em cartaz, você tem uma sessão às 21 horas. Aí fica quase impossível. A Netflix, ela tem uma historinha, né, que quando eles fizeram Beasts of No Nation foi comprado em Santos. Com o Idris Elba, ele tem justamente essa questão de eles compraram, eles iam lançar o filme e eles chegaram a tentar fechar alguns acordos com algumas salas de cinema e tal. E aí a Netflix foi altamente cortada, né, das salas, porque daí falaram, como é que você vai lançar um filme nas salas de cinema e ao mesmo tempo por streaming? É óbvio que a gente vai perder corpo com isso, é óbvio que a gente não vai ter o volume que a gente teria. E aí a Netflix falou, ok, então não querem fazer isso? Beleza, não tem problema, a gente vai lançar por aqui. E lançaram por lá, e lançaram pela Netflix. E fez um sucesso, fez um burburinho, e obviamente que isso chamou a atenção de vários críticos. E aí entra uma questão que eu ia até perguntar aqui pra Priscila, quem mergulha aí no Netflix e tal, que tem essa questão das listas também e tal, que é a seguinte, o quanto tá valendo hoje também esse selo Netflix pros filmes, Priscila? Você quando tá lá, quando você tá consumindo o produto na Netflix,
Netflix, você leva em consideração se a obra ela é original Netflix ou se ela é só distribuída pela Netflix? Existe alguma coisa nesse sentido que te motiva a ver o filme ou não? Você vai por categoria e tal? Existe um outro processo? Você fala se, por exemplo, se o fato de ser uma produção original Netflix me estimula a assistir o filme ou Exato, não? Nesse sentido? Isso. Então, levando em consideração também o que o artigo fala, a Netflix está um pouco perdida sobre como promover os seus próprios filmes. Eu concordo com isso com relação ao artigo. Quando eu vejo que um filme na verdade, lembrando um pouco, a Netflix ela não começou, né, como produtora de conteúdo. Ela era, né, uma locadora, aí depois eles viraram um serviço de streaming e é relativamente recente essa produção de conteúdo por parte do Netflix. Isso, logo perfeito. que eles começaram a fazer filmes, a terem produções próprias, eu fiz uma lista com os 3 primeiros filmes que eles fizeram, que era o Beasts of No Nation e aquele Tallulah e um outro que eu não tô lembrando agora o nome, mas assim, foi assim, um super sucesso de acessos no meu site, as pessoas estavam super interessadas. Toda semana, quando eu faço as listas de o que tem de novo no catálogo do Netflix, as pessoas acessam muito, elas têm muito interesse em saber o que tem lá. E eu penso que realmente, assim, começou agora muito forte essa questão do selo de qualidade Netflix. Eu acho que realmente as produções originais Netflix, elas estão tendo uma qualidade de fato. Eu falo isso por quê? Porque uma das séries mais assistidas da Netflix, segundo a própria Netflix, é uma série original Netflix, que é Orange is the New Black. E House of Cards também é muito assistida, também é uma série Netflix. Exato. Então eu acho que o raciocínio das pessoas é direcionado também, tipo, eles fazem essa série que eu gosto, é uma série que tem qualidade. Uma série mais recente que também foi até premiada nesse ano que passou foi The Crown, que também é uma série caríssima, produção original Netflix, que tem muita qualidade. Exato. Eu li uma notícia, acho que foi hoje, que o Netflix anunciou que ele pegou um empréstimo, se eu não me engano, de $2 bilhões para poder financiar produções próprias. Por exemplo, o Martin Scorsese, esse projeto dele, no qual ele vai trabalhar agora, o The Irishman, ele estava com ele na gaveta já tinha muito tempo, porque é um filme caro de fazer, e quem bancou o filme foi a Netflix. O Irishman vai sair do papel por causa do Netflix. Então, o que eu acho, assim, qual que é o problema, que eu acho que é o ponto crucial aí desse artigo da IndieWire? O Netflix não está oferecendo para o público formas de encontrar esse conteúdo. E eu achei interessante porque no artigo eles até falam sobre, eles chamam o Netflix de uma espécie de buffet open food, que aí você chega, você come o que você vê primeiro, mas aí quando você chega na comida boa, você não tem interesse, porque você já está satisfeito. Mas a pergunta que eu faço sobre isso é: quem disse que se esse filme tivesse ido para a sala de cinema, você ia ter mais acesso do que você tem no Netflix? Sim. Possivelmente ele não chegaria na sua cidade, possivelmente ia estar numa sala que você nem saberia, não ia aparecer na programação, não ia ter campanha de marketing forte para ele de verdade. Seria mais excludente, né? Exatamente. Então, nesse ponto de o filme estar escondido na Netflix, eu acho que aí a gente entra num problema que tem relação mais com como tá a internet hoje, né? Porque várias buscas do Google estão escondidas para você, várias coisas estão condicionadas pelos algoritmos. Exatamente. A gente tem que se habituar a buscar agora. A gente não vai esfregar um filme de qualidade na cara do público que ele vai ver. É a tal da bolha que hoje a gente fala muito sobre ela, né? Que é a bolha de informações. Quer dizer, você dá as suas informações para Facebook, para Netflix, para Google. Você dá as suas informações para essas grandes empresas que têm como grande business deles manipular o conteúdo para que atinja de forma cada vez mais certeira o usuário final. E aí você vive uma bolha. Quer dizer, você não é apresentado para opiniões diferentes. Você tem pouco acesso realmente a coisas que de repente podem confrontar aquela sua opinião e tal. Sim. Então é realmente um problema de comportamental com que a internet tem criado. Agora
Agora tem uma coisa interessante, até que a Priscila estava comentando, que eu penso assim, a Netflix, ela encontrou a galinha dos ovos dourados, que são as produções próprias. Porque quando ela se propõe a ser uma locadora e depois ela se propõe a distribuir filmes através de streaming, ela já cria uma revolução no mercado. A partir do momento que ela pega e fala assim, bom, agora que eu tô distribuindo um monte de filme, deixa eu ver aqui se eu fizer uma produção minha e eu, dentro da minha plataforma, eu direcionar a minha produção pro público que gosta de ficção, pro público que gosta de séries e tal, se eu tenho um retorno legal e se isso vai trazer mais assinaturas. E provavelmente traz mais assinaturas, porque você percebe a qualidade das obras que a Netflix tem feito. Fora o longo prazo. Fora o longo prazo. Daqui a alguns anos ela pode nunca mais comprar filmes e gastar com isso, só com o catálogo próprio ela vai ter gente interessada. Claro que ela não vai fazer isso, mas ela gastou pra fazer uma série, ela tá lá pra sempre e a Netflix nunca mais vai pagar por isso. Entendeu? E isso, inclusive, era um problema, porque assim, existia a especulação de que a Disney queria comprar a Netflix. A Netflix tá fazendo um jogo duríssimo pra ser vendida, porque uma das questões que envolvem o que é o conceito central da Netflix é ela não ser de uma distribuidora só. Então, por exemplo, se a Disney comprar a Netflix, o que vai ser dos filmes da DreamWorks? O que vai ser dos outros filmes de animação, por exemplo? Ou próprios filmes da DC, que hoje a Netflix já quase não tem. Mas, por exemplo, a Disney vai simplesmente boicotar tudo que é DC, tudo que não tá dentro da casinha da Disney. Tiro no pé. É, um tiro no pé, exatamente. Sinceramente, eu acho que nesse caso o Money Talks mesmo. Se os caras fizerem uma oferta de bilhões, a Netflix vai vender, entendeu? E o bilhões vai pelo ralo assim que o dinheiro cair na conta. Mas tem que ser uma proposta muito irrecusável. Eu acho que não, sabe por quê? Hoje em dia, a Netflix tem 100 milhões de assinantes, com potencial de crescimento exponencial ainda. Eu não vejo como o interesse deles, a não ser que a Disney esteja disposta a desembolsar uma quantia muito indecente, porque eu acho que eles já estão nadando no dinheiro, sinceramente. Não, eu concordo. Eu não acho que a Netflix esteja necessitária. Concordo que vai ter que ser uma quantia muito indecente também. A Netflix, com o faturamento que ela tem, menos de 10 bilhões não vende. E 4 bilhões foi que a Disney pagou pela Lucasfilm pra ter o Star Wars, entendeu? Então, não é nada disso. Mas deixa eu fazer um comentário aqui, porque eu acho que é uma coisa importante que precisa posicionar. Várias coisas, assim, várias produções originais Netflix, elas são vendidas como produções originais Netflix, mas 90% delas não foi financiada pela Netflix. Inclusive séries. A Netflix comprou conteúdo já produzido. Exato, O próprio Beasts of No Nation, né, Maurício, que você até citou. Não, aqui. E o Tallulah também. Tallulah é Sundance 2016. Mas claro que ela tem também, ela tem grandes contratos, sei lá, tipo os contratos com Adam Sandler, né, que ela faz, com os Scorsese, que ela vai financiar e tal, mas 90% do conteúdo original da Netflix, quantitativamente, né, não orçamentariamente falando, mas em termos de número de produções, a maior, 90% do que tá como original Netflix é comprado, não é efetivamente produzido, né? E você concorda, Maurício, que, assim, pensando como business, né, a Netflix vai lá, paga 2 milhões pra ter, sei lá, o Tramps, né, que a gente comentou, esse filme que estreou agora há pouco. Ela paga 2 milhões. Ela vai ter o Tramps pra sempre lá no catálogo dela. Exatamente. É diferente de você pagar sei lá quantos, mas deve ser poucas centenas de milhares de dólares, é menos tal, pra ter, sei lá, os filmes do Velozes e Furiosos no catálogo. Só que vai ser por um tempo. Depois ela vai precisar renovar, pagar mais um tempo, pagar mais... Então, em longo prazo, isso é um negócio excelente que ela faz, claro, né? Fora que ela garante exclusividade, sei lá, não vai passar mais em lugar nenhum esses filmes. Então, exatamente. E ela garante também ter produção de todos os tipos, que uma das coisas importantes da Netflix, e faz parte da estratégia da Netflix, é que ela não tá preocupada em fazer só filme bom, fazer só filme excelente, só seriado. Não, ela quer fazer pra todos os públicos. Tem seriado ruim, tem seriado excelente, tem seriado genial. Tem filme excelente, tem filme médio, tem... Agora, eu já vi, por exemplo, no Facebook aparece muito isso, as pessoas, não, porque a Netflix vai parar de fazer filme. Só faz filme ruim, filme mais ou menos, devia se concentrar nos seriados. Bom, em primeiro lugar, quem tá falando isso assiste uns 3 ou 4 seriados da Netflix. A quantidade de seriados da Netflix tem originais que são meia boca, são muitos. Divertidos, mas tem muito meia boca. Segundo, eu nunca vejo ninguém chegar e falar pra Fox, não, a Fox tem que parar de fazer esse filme porco aí, tem que fazer só os filmes que ganham Oscar. Eu não, porque tem público, não, vou parar de fazer
Transformers, mas lucrou 800 milhões. Não, mas é ruim. Não, vamos fazer só o filme que arrecadou só 100 milhões. Não. Pra Netflix aumentar o número de assinantes e aumentar o público e, por consequência, a arrecadação, ela precisa ter um catálogo amplo que pegue todo tipo de gosto. E o gosto médio não é um gosto de alta qualidade. Por isso que ele é médio. Senão ele não seria... Né? Ele não é um gosto de alta qualidade, entendeu? Quantas pessoas você acha que vão assinar Netflix por causa do Adam Sandler? Eu sei que pra gente que é cinéfilo é meio inconcebível, mas milhões. Exato, sim, exato. Claro, exatamente. E o Adam Sandler é a prova disso, né? Até a Priscila tava falando da questão de como as pessoas começaram a ver com bons olhos o que é a produção Netflix por conta de coisas de qualidade, mas aí entra essa questão, tipo, eles fazem coisa de qualidade, mas eles fazem filmes do Adam Sandler, séries medíocres que abrem pra isso, como qualquer estúdio. E aí o que não acho que é uma crítica válida, mas eu acho curioso ler esse tipo de coisa lá nesse artigo que a gente tá comentando, é o que ele quase que acha uma ofensa que o filme maravilhoso que passou em Vancouver, filme independente, tal, que foi comprado pela Netflix, tá do lado, né, entre aspas, né, mas tá do lado do filme do Adam Sandler. Enterrado. Mas é muito melhor do que tá em lugar nenhum, cara. Exatamente. O ponto é que o filme do Adam Sandler permite que a Netflix pague 2 milhões pra esse filme independente. Sim, exatamente. E eu digo mais, ela tá também quebrando um pouco, ao fazer isso, ela tá meio que colocando, de certa forma, né, mas colocando a galera junta. Então, assim, é até uma forma de você criticar ou incomodar o crítico chato que quer que Adam Sandler morra, sei lá, sabe? Que, meu Deus, que horror que fazem filmes do Adam Sandler, essas comédias horrorosas e tal. Porque, sabe, assim, é aquela coisa, eu tô colocando tudo aqui, você vai lá e escolhe o que você quer. Então, ao fazer isso, ela tá meio que dizendo assim, eu não tô me importando em julgar a arte, né? Exato, a Netflix, como todo, não tá julgando a arte, dizendo isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Tá tudo aqui, tá tudo junto. Vai lá e pega o que você quiser, entendeu? E aí, nesse esquema de deixa a gente na bolha, porque você dá o like, ou a nota que seja, o que quer que seja, e você vai só ver os filmes que você gosta, você vai só ver o tipo de filme que você quer, e ela não vai dar o devido destaque pro filme maravilhoso que passou no festival, e o fato de ela não dar dicas, não dizer o que tá lá enterrado, nesse, entre aspas, mas que tá lá enterrado, ao fazer isso é uma ótima notícia para pessoas como todos nós que estamos aqui nesse momento conversando, porque é o nosso papel, seja site, cada um no podcast, seu nível, vídeo, mas é o site, é o podcast, é a Priscila, é o Maurício, somos todos nós que vamos dizer, olha esse filme aqui que legal, tá lá na Netflix, jogado, tá perdido, você digitar na busca você vai encontrar, entendeu? Crítica do filme tal que saiu que ninguém deu bola, ele é maravilhoso, 5 estrelas, vai lá e assiste. Então, assim, querendo ou não, a Netflix, tipo, mais uma coisa boa que ela tá fazendo é dar trabalho pra nós, de repente. E tem uma coisa também, porque a ilusão do crítico de achar que se a Netflix esfregar na tua cara um filme de qualidade, as pessoas vão ver. Não, a pessoa vai ver o que ela quer, e ela vai procurar o que ela quer. Então não adianta você... Não, agora eu vou colocar só os indies na capa da Netflix, no destaque da Netflix. As pessoas não vão ver o filme só porque ele pulou lá. As pessoas às vezes estão procurando outras coisas, entendeu? Então, isso é muito relativo. Eu, por exemplo, tipo, até pelo tipo de busca que eu faço, pra mim, aparece o tempo inteiro esses filmes que eles dizem que não aparecem pra ninguém. Mas por quê? Porque eu me interesso por esse tipo de filme. Eu também sou o cara que vou ver esse tipo de filme no cinema. Mas será mesmo que se você jogar para milhões e milhões de pessoas do público médio simplesmente aparecer na Netflix, veja esse filme, as pessoas vão ver? Não. Eu fico muito triste porque a Netflix, ela tem um catálogo muito vasto, ela te oferece muitos filmes de todo tipo pra você escolher, mas ela não dá, obviamente, muitas ferramentas, né? Igual a gente tá falando, pra gente encontrar esses filmes. E essa questão que vocês estão comentando sobre que a pessoa vai procurar o filme que ela quer, ela não vai ser necessariamente influenciada pelo filme que tá tendo mais destaque e aparece. Eu tenho minhas dúvidas, porque, por exemplo, vamos citar um exemplo que tá bem recente, essa série nova adolescente, acho que é 13 Razões, 13 Porquês, não sei. 13 Reasons. Eu não assisto séries de teor adolescente, não assisto nada desse universo. Quando eu assisto coisas do Netflix, eu assisto basicamente mais documentário, mais drama,
faço as minhas buscas e tal. Eu assisto muito documentário. Mas o que acontece? Todo dia, quando eu entro na Netflix, e a primeira coisa que me aparece no banner de destaque é essa série. E aí eu fico me perguntando, por quê? Eu optei por não assistir a série, eu não tenho interesse nessa série, e aí eles ficam meio que jogando na minha cara, sabe? Existe sim um jeito de promover determinados conteúdos, e existem sim determinados conteúdos que eles têm interesse em promover, porque é o público que eles querem. Eles querem os jovens engajados, eles acham que essa série é uma série que vai atrair os jovens. Então, independente do seu algoritmo, do seu interesse, qualquer coisa, tem determinados conteúdos que eles sim jogam na sua cara, e as pessoas, elas são, muitas delas, sim influenciadas, porque eu já escutei relatos de pessoas falando, eu fico desesperado em frente ao Netflix, procurando coisas para assistir, e eu não acho. Então, às vezes, a pessoa, ela quer só assistir um filminho antes de dormir, ela não quer nada sério, e tá ali a merda do Adam Sandler piscando na cara dela, sabe? Ela pode não gostar de Adam Sandler, sabe? Mas ela fala assim, eu vou só assistir meia hora, porque aí eu durmo, sabe? Então, como que mas aí eu pergunto, se você botar o Trumps pra pular na cara dela no meio da madrugada, você acha que ela vai olhar? Depende da forma como ele é apresentado. Que filme obscuro esse aqui. Não, a forma como ele é apresentado na Netflix é a forma como é apresentado todas as outras coisas. Vai ter o banner, vai dizer lá, o vencedor de Cannes desse ano foi lançado 24 dias depois do festival, tava lá. A sinopse vende muito, porque igual, por exemplo, eu entrei no IMDb e procurei esse filme, esse Trumps, porque, né, o David Eurich ficou tão dodói por causa desse filme que eu falei assim, meu Deus, deve ser a 7ª maravilha do mundo, vou procurar, vou baixar, preciso assistir esse negócio. Aí eu fui lá e li a sinopse. Aí eu falei, gente, isso tá com a maior cara de ser tipo um romance adolescente. Imagina, o Netflix vai lá, pega fotos, estilos bonitos dos dois juntinhos, namorando bonitinho, faz uma sinopse super apelativa pro público adolescente. A pessoa tá lá, bate o olho, vou assistir isso aqui. Claro que vai. Sim, lógico que... Entretanto, não é todo mundo. Ele está pressupondo que as pessoas não verão o filme. Né? O artigo é assim. O artigo fala explicitamente. Vão fazer o upload lá no computador e o filme vai ficar enterrado. Ninguém vê. Ele fez uma profecia. Né? Não foi uma pós-fecia. Mas olha só. Ele fez uma profecia, na verdade. Eu tive curiosidade sobre esse jornalista, o David, e eu entrei no Twitter dele hoje. E eu acho que ele se contradiz. Por quê? Eu fui lá hoje e eu vi que ele publicou hoje, porque esse texto dele que deu essa polêmica é do dia 17 de abril. Isso. Aí hoje ele publicou um texto no IndieWire e lá tava no texto assim, se a Netflix enterra os filmes dela, nós somos os curadores. Veja 7 filmes que valem a pena assistir no Netflix. Sim, exatamente. Vai tomar banho. Exatamente. Mas foi por isso... Foi por isso que eu até falei que o artigo, depois que eu li o artigo, ele repete tantas vezes sobre o filme Trumps e tal, que eu falei, porra, eu quero ver esse filme agora. Dele, né? Fazer as pessoas verem o filme, exatamente. Mas tem uma coisa... O que é interessante. Mas tem uma coisa aqui que eu acho que é legal da gente pensar, que é o seguinte, a Netflix, a gente tem que, apesar dela fazer um trabalho muito bom de, vamos colocar entre aspas, mas dela conseguir socializar, né, os filmes, quer dizer, ela coloca dentro do catálogo dela, é possível serem encontrados, mas realmente ela tem essa dificuldade. O filtro da Netflix hoje não é um filtro super avançado de busca de filmes, né? Ela te restringe em várias coisas. E a gente precisa lembrar que, independente disso, a gente está falando de uma empresa privada, né? Então, o que ela quer? Ela quer vender os produtos dela. Exatamente. Assim como o Facebook, quando você entra nele, às vezes você nem curtiu o Mark Zuckerberg, às vezes você nem curtiu o Facebook e tal, daqui a pouco você tá ali, se o Facebook precisa fazer uma menção, dar algum recado para todo o público dele, pipoca na sua tela em algum momento
momento que o Facebook tem uma ferramenta nova, ou que tem alguma coisa. Então, assim, essas empresas, elas se utilizam realmente de toda a influência que tem sobre os seus usuários para direcionar eles para essas obras. Por isso, eu concordo com a Priscila quando ela fala que, sabe, eu não tenho interesse de ver tal filme da Netflix, mas a Netflix me empurra goela abaixo para eu assistir 13 Reasons Why. E não à toa, tem muita gente que começa a assistir o filme e fala, me empurraram tanto isso que eu achei uma merda esse negócio e eu vou cancelar a minha assinatura da Netflix. Então acontece isso também. Mas olha só, mas pensando falando de 13 Reasons Why, uma coisa que não dá pra esquecer, sim, é um pouco empurrado, mas sim, 13 Reasons Why viralizou pra além da propaganda. Sim, viralizou, sem dúvida. A 13 Reasons Why mobilizou as pessoas e ela viralizou fora da Netflix. A pressão pra você ver não é só o banner lá. Se fosse só o banner de 13 Reasons Why, porque tem um monte de seriados da Netflix com banner lá que estreia e ninguém e não viraliza. Eu vi o banner do DOA lá durante uns 3 meses e não me interessei, não tive tempo. Eu comecei a ver DOA, vi o primeiro episódio, na metade do segundo eu parei. Não vi mais. Em compensação, tem outros seriados originais que pouca gente conhece, tipo Marcella, que é um seriado policial britânico sensacional, River. Tem o Merli que eu quero ver, que é muito bom. Fall, The Travelers, que é um de ficção científica sensacional, mas que não viralizou, entendeu? Se tivesse viralizado, todo mundo tivesse falando, a gente ia ver. E isso é uma coisa que acontece com o seriado na TV também. Tipo, quantas pessoas viam Breaking Bad desde o começo? Pouquíssimas, entendeu? Exato. Quando explodiu, todo mundo foi ver. Então... E outra, não, é só lembrar, faz pouco tempo, inclusive, de como que era quando a gente ia pra locadora. Também não deixa de ser, só mudou a plataforma, não é um lugar físico, mas a gente ia na locadora, às vezes eu pegava uns filmes, sei lá, que tava lá no canto escondido, porque eu queria, porque eu tava fuçando. Mas sabe qual que é a diferença? É que hoje a gente tá falando de ferramentas, e aí eu coloco tudo no mesmo balaio aí, tipo o Twitter, o Facebook, a Netflix e tal. A gente tá falando de ferramentas que elas conversam agora diretamente com o usuário. Então vamos pensar nesse exemplo da locadora que o Dani falou aqui. Se antes a gente entrava dentro da locadora e tinha um banner de Transformers no seu lado esquerdo, porque o cara recebeu da distribuidora e tal, quando você entrava ali pra ver todos os filmes, eles tinham lá a sua posição, né, em cima, tava dividido por lançamentos, ação, terror e tal, mas eles estavam ali todos mais ou menos dispostos da mesma maneira para que, sabe, para que você escolhesse. Ok. Hoje o que acontece? Você entra nessa mesma locadora, só que esse banner que era de Transformers, para você vai ser de um filme indie, pro outro vai ser de um filme tal. Então ele personalizou isso. Ok. Exato. E aí, o que eu digo, eu trabalho com mídia digital, né? Trabalho fazendo sites e tal. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte: o Facebook é como se fosse uma casa alugada. Quer dizer, você vai lá, você aluga a sua casa, reforma ela, pinta a parede do jeito que você quer, coloca o conteúdo que você quer lá e fica lindo. Agora, ela é alugada, você tem que sempre lembrar disso. Ou seja, se amanhã ou depois o Marquinho Zuckerberg resolver vender o Facebook ou destruir aquele negócio e simplesmente fechar, ele vai fechar. Ou colocar um Snapchat em todo canto, né? Exato, ele vai fazer isso e você vai ter que engolir isso, porque ele é o proprietário da sua casa. Então não adianta você ter 1 milhão de curtidas lá, se no final das contas, quem tá realmente promovendo aquilo, quem tá com aquele público na mão, é o Mark Zuckerberg, não é você. Então é necessário você ter o seu próprio site, é necessário você investir para que as pessoas vão até o seu site e tal, porque o seu site é a sua casa própria. Então é sua, você paga hospedagem, você mantém ele e tal. Então é essa relação. E aqui com o Netflix, você
aplica da mesma forma. A gente tá falando de uma locadora online também. A gente tá falando de uma pessoa que tá distribuindo, de uma empresa que tá distribuindo filmes, e se amanhã ou depois ela for vendido pra Disney, adeus filmes DC, adeus filmes e tal. A Disney vai pegar tudo aquilo ali e vai fazer você assistir tudo que é filme Disney, entendeu? E aí a gente vai começar a assinar a Amazon ou qualquer outro serviço. Exato. O que não falta é serviço de streaming. Exatamente. E a Amazon já tá no Brasil. Já tá no Brasil. Os originais, ótimo. Assim, então a gente fala muito da Netflix, que hoje a grande vantagem da Netflix é justamente ela conseguir te apresentar títulos que às vezes ficariam esquecidos. Quantas e quantas vezes a gente não reclama de que o título não chega na cidade, que a gente não consegue assistir, não dá pra ir pra Sundance e tal. Tudo bem, a Netflix vai lá, compra e agora tem alcance mundial. Ela não vai fazer a propaganda, ela não vai divulgar, não sei o que, mas o negócio tá lá. Aí é como o Dani falou, cabe a nós que estamos aqui estudando, vendo cinema e tal, divulgar isso. Beleza, perfeito. Então, assim, eu acho que a gente não pode também santificar a Netflix no momento em que a gente percebe que ela também consegue manipular as informações, né? Consegue dar o peso do jeito que ela acha propício, porque a gente tem que sempre lembrar que é uma empresa privada e que visa o lucro. Claro, mas não é uma questão de santificar a Netflix, exato. de não demonizar a Netflix. Porque olha só, voltando aqui a questão dos americanos serem autocentrados, certo? E a IndieWire especialmente. Cara, porque na cabeça dos caras, entendeu? Filme, ser um grande cineasta, é você ir para uma grande quantidade de salas de cinema, entendeu? É você ter uma campanha de marketing envolvida, tudo e tal. Se você sai desse circuito, então você não é um cineasta, você não tem um grande filme. Os caras estão um pouco se lixando se o filme vai ser visto fora dos Estados Unidos, entendeu? Eles têm um raciocínio muito torto em relação a isso. Certo? É verdade. E como alguém, me diga, como vocês aí e tu veriam um filme super alternativo que tava lá no Festival de Toronto, sem tu ter ouvido falar disso num canal, num site, e de repente buscar um download de um torrent vagabundo? Exato. É pra isso que você tem os canais de streaming. Então, não é só uma questão de santificar. Os próprios lançamentos, né? Os lançamentos já não chegam em todas as salas de cinema. Os lançamentos blockbuster. Não é uma questão de santificar a Netflix, mas é de demonizar. Para o cinema independente, a Netflix está prestando um grande serviço. Porque não adianta nada, cara. Você pega uma distribuidora tradicional, compra, bota em determinado número de salas, aí o filme vai lá, arrecada tipo $150 mil e dá preju, e o produtor não ganha nada. Exato. Então, qual o sentido disso? Eu acho isso interessante, né? Da gente pensar também, tem 2 pontos que eu acho interessante da gente discutir aqui. O primeiro é justamente o viés de quem tá fazendo o filme. Aqui no Brasil, principalmente, a gente fala que muita coisa boa é feita, só que ela não é distribuída, ela não chega nas pessoas, né? Então a gente perde. Quantos filmes brasileiros tinha no Festival de Berlim esse ano? Quantos? 12. Festival de Berlim. Pois é. Na Berlinale, não é o festival da vagabundo ali na esquina, tinha 12 longas brasileiras. Então, e não chega, a gente não sabe quem foi que fez, a gente não sabe que filmes são, a gente não sabe. Então, quando um cara desse, que muitas vezes tira dinheiro do bolso dele pra produzir a obra, ele consegue levar pra um festival, ele tá levando pra um mercado pra tentar vender aquele produto. É exatamente isso, ele precisa vender aquele negócio. E aí chega um executivo da Netflix e fala assim: eu gostei da sua obra, quero colocar dentro do meu catálogo e eu vou te pagar R$2 milhões, por exemplo. Sendo que você tirou do seu bolso R$1 milhão pra fazer o filme, entendeu? Pro produtor, aquilo ali já tá valendo a pena, porque ele sabe que se o filme dele tá num festival de Berlim, que ninguém no Brasil tá sabendo sobre o filme e que ele precisa de alguma forma pagar as contas ali, ele precisa de alguma forma tentar rever aquele dinheiro que foi investido para ele poder produzir um segundo, um terceiro, um quarto filme, entendeu? Então a gente precisa pensar nesse aspecto do produtor também, que acaba tendo na Netflix mais um canal de distribuição. A Netflix ou talvez ainda... o único. Ou talvez o único. Né? O exato. Único canal eficiente de distribuição, entendeu? E olha que a Netflix nem tá investindo tanto ainda em obras brasileiras, né? Eles estão começando agora. Né?
Mas isso é muito a partir do pressuposto que o filme foi pra Netflix, ninguém vai ver. Não é verdade. Muito mais gente vai ver do que veria esse filme na sala de cinema. Exatamente. Certo? A não ser que um grande estúdio de Hollywood resolvesse comprar, investir milhões, fazer uma mega campanha de marketing e garantir na distribuição que ele vai ter uma quantidade enorme de salas e que é um investimento que as pessoas não vão fazer pesadamente no filme independente, a não ser que seja um filme realmente muito, ultra, hiper genial, que vai virar concorrente ao Oscar, como foi, por exemplo, o Indomável Sonhadora, que venceu o Sundance, né? Essa coisa, eu não santifico Netflix, não. A coisa que eu mais odeio é alguém vir fazer as campanhazinhas pro Uber e Netflix, porque vão taxar o Netflix vai ter que pagar imposto, que é absurdo. Não, tem mais que pagar imposto mesmo. O que os caras vão fazer? Vão vir aqui pro Brasil? Não vou pagar imposto. Todo mundo, o cara da padaria lá na esquina paga imposto. Mas a Netflix, uma multinacional trilionária, vem aqui e não paga imposto. Claro que vai pagar imposto. Não, também acho. E tem que botar cota na Netflix também. A Netflix tem limitação de catálogo? Não. Bota 300 filmes brasileiros lá. Que também isso? Acho. Eu sou super a favor disso. É inacreditável. E o mais incrível é você ver as pessoas falando como se você impor isso pra Netflix, ou se você escolher o que o público vai ver, como se a Netflix não escolhesse, né? E outra, tem as salas de cinema tem cota, né, de filme nacional, então... Sim, exatamente. As TVs pagas tem cota, então tem mais que ter pra Netflix também. Eu também acho, exatamente. E na verdade essas cotas garantem a produção nacional, né? Claro. Elas garantem que a produção nacional continue acontecendo. O mercado de produtoras pra TV paga hoje no Brasil é gigantesco por causa disso, né? Sim. Ele cresceu pra caramba. É gigantesco não, ele cresceu pra caramba. Pra você ver o nível de importância que a Netflix ganhou, tipo, todo mundo tá falando, porque o 3%, primeiro seriado da Netflix, cara, a HBO Brasil em 2010 já fazia seriado brasileiro. Produção brasileira, original totalmente brasileira. E muito melhor que 3%. Inclusive, né? E ninguém fala, não, parece que só porque a Netflix é uma multinacional americana que veio aqui, fez uma produçãozinha, então aí agora é a maravilha, a oitava maravilha, né? A vantagem é que falaram que ela, pelo que eu li, não posso estar enganado, mas pelo que eu li, o 3% já é a produção brasileira mais vista fora do Brasil. Os americanos gostaram muito e tal. E a HBO, até onde eu sei, ela não passa lá nos Estados Unidos as produções brasileiras, né? Algumas passaram. Passou nos Estados Unidos, pré-amar passou. Tá. Eu acho que a Netflix, ela tá criando um incômodo em algumas instituições, justamente porque essas grandes instituições do cinema, elas acabam sendo um pouco excludentes. Então, né, passa em festival, que é um negócio super específico para um público muito, muito, muito específico, muito cinéfilo mesmo, só quem gosta, quem é produtor, quem é diretor, quem tá lá no meio do cinema. E depois passa por todo um processo de poucas salas de cinema, isso pensando no filme, principalmente no filme independente, né? Salas de cinema, e no mercado americano você tem todo esse crivo de instituições. Então você tem, sei lá, festivais, pra daí ter aquela regra de que tem que estrear no cinema pelo menos em Nova York e Los Angeles pra entrar pra corrida do Oscar, e daí o filme que tem chance de Oscar, pra ter chance de Oscar, ele precisa passar por essa série de estrutura, né, que é pré-estabelecida. E eu acho que quando a Netflix pega e fala, tá aqui, tá pra todo mundo, e aí o filme meio que automaticamente perde qualquer chance, né, de entrar pra essa corrida, colocar a corrida do Oscar como a grande porta de chegada, o grande estrelato que todo mundo quer, entre aspas, né. Eu acho que ela cria esse incômodo mesmo, né. Eu vou... Não acho que perde, não. Tipo, esse ano a gente teve 3 produções Netflix concorrendo ao Oscar. A gente teve... Mas nas categorias principais, né? Ganhou o Oscar, inclusive. Não, ganhou não. Capacetes Brancos ganhou. Mas eu falo assim, eu acho que o maior receio atual de Hollywood é o Netflix ganhar um Oscar. E a gente tá chegando muito perto disso. Eu acho que dependendo de como eles fazem o trabalho de estreia e dependendo de como são as regras do Oscar, ao que me parece, a Netflix não tá muito preocupada, entendeu? Senão eu acho que tá assim. Mas, sabe, Sabe por quê? Porque, querendo ou não, ter uma produção própria ganhando um Oscar não deixa de ser um aval muito precioso, uma moeda de credibilidade, assim, muito valiosa pro Netflix. Eu penso nisso por causa do que aconteceu com a 13ª emenda, que foi
Inclusive, a Netflix fez uma entrevista com a Oprah e a Ava DuVernay para promover o 13ª emenda, quase como uma forma, assim, de fazer uma de campanha, pressão, né? usando quem estava, né, em casa assistindo. Assim, quase como se as pessoas, estimulando as pessoas a irem para as redes sociais para falarem bem do filme e, de uma certa maneira, direto ou indiretamente, influenciando os votantes do Oscar. Mas sabe que tem uma questão, Priscila, não sei se mais ou menos isso, né, que o Dani tá querendo dizer, no sentido assim, eu acho que no momento em que a Netflix levar uma obra para ganhar uma grande categoria no Oscar, talvez ela esteja só ratificando a força dela como distribuidora, como produtora e tal. Ratificou. Ok, só que eu acho que ela tá caminhando para crescer de uma maneira que talvez ela ganhe prestígio quase que independente. Vou viajar aqui, mas, por exemplo, quando a gente vê um filme que ganha o Festival de Sundance, o filme vai com aquele selinho de que esteve presente, o que venceu o Festival de Sundance. Quando o filme ganha Cannes, por exemplo, também vai com selinho. Ganhou Oscar, leva o selo de X indicações, X premiações que levou e tal, ok, existe lá as pessoas que votam, né, existe toda uma avaliação por trás disso e tal. Só que a Netflix hoje, ela tá colocando o selo dela também em várias obras, inclusive obras que não é dela. Então ela já tá mostrando pro público assim, eu estou mostrando o que é bom pra vocês. Será que daqui a algum tempo, depois que ela ganhar o Oscar, depois que ela mostrar do que ela é capaz, será que de repente ela não pode querer criar o seu próprio festival de filmes que vai premiar com premiação, exatamente? Ela já tem, né? Viajou legal. Mas seria uma ótima forma de eles selecionarem filmes. Mas seria uma ótima forma de eles selecionarem filmes. Pois é. Mas só que pro Netflix vale muito mais a pena fazer com votação do público que com júri, por exemplo. Mas olha só, mas o que vocês estão falando do Oscar aí, que eu acho que é importante, é o seguinte, mesmo pros grandes estúdios, assim, 9 a cada 10 filmes que estão concorrendo ao Oscar, eles não são o carro-chefe financeiro do estúdio. Não são os filmes que mais lucraram. Não, sem dúvida. Longe disso, né? Porque dá um selo de qualidade pro estúdio. Né? Mas o que permite... Com certeza. Eu não lembro qual foi o estúdio, eu não lembro qual foi a distribuidora que comprou o Moonlight no Festival de Toronto. Mas seja lá qual for, entendeu? O que permitiu que se fizesse toda a campanha do Moonlight ganhasse o Oscar foi porque o Michael Bay fez Transformers e ganhou 800 milhões e o estúdio tem dinheiro pra investir num filme de qualidade que ele encontrou, entendeu? Que era uma pérola que não iria pra lugar nenhum sem aquele investimento, né? Pra Netflix é a mesma coisa. Quando a Netflix ganhar o Oscar, ela vai ganhar um selo de qualidade e ela vai continuar produzindo e comprando coisas de qualidade e coisas medíocres, porque é o que o público quer, vai ter de tudo. Mas você concorda que pra Netflix ganhar o Oscar, ela precisa jogar o jogo? Claro, você entende? Claro. Sim. E eu não tenho visto a Netflix jogar esse jogo. Ela pega e fala, isso original da Netflix, tá aqui, ó. Tipo, gente, mas aconteceu recentemente em Cannes, teve toda a questão da polêmica, porque Netflix mandou filmes pra Cannes. E aí Cannes quis barrar os filmes, porque não foi exibido no cinema assim assado, criou uma série de regras. Então eu acho completamente retrógrado. Isso é um troço completamente retrógrado. É inacreditável. É totalmente retrógrado você vir, ainda mais vindo do país que revolucionou o cinema moderno, né, cara? Quem tirou Hollywood das locações e botou Hollywood no mundo real foi a Nouvelle não foi a Nouvelle Vague diretamente, né? Mas enfim, foi o movimento da Nouvelle Vague que criou basicamente o cinema moderno que a gente vê hoje, não necessariamente comercial, né, mas em termos de linguagem. E aí os caras veem agora, não, porque o filme é da Netflix, porque ele não passou no cinema, porque ele não é um filme. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então, Maurício, mas justamente é isso que eu tô querendo dizer, assim, ao fazer isso, a Netflix tá incomodando. Sei lá, em algum momento ela ou vai ter que, ou ela vai ter que optar entre jogar o jogo, tipo, pegar um filme, guardar, esperar Cannes, esperar, sei lá, que festival, esperar o Oscar, pra depois colocar em streaming, e fazer as exigências que eles têm de estrear no cinema, ou ela vai ter que cagar pra isso e falar, foda-se esse sistema. E daí eu acho que ela vai jogar o jogo, mas eu acho que nos últimos anos ela não comprou, com exceção do Beasts of No Nation, ela não comprou ainda, nem produziu nenhum filme que tenha realmente condições de ganhar o Oscar.
Não que o Oscar só indique filmes maravilhosos, entendeu? Mas não, assim, ela decidiu não investir. Possivelmente, se tivesse comprado The Birth of a Nation, se o Nate Parker tivesse aceitado a proposta da Netflix, além de ganhar $2,5 milhões a mais, ele possivelmente teria tido... O filme dele teria alcançado muito mais gente do que alcançou. Concordo com isso que a Priscila tá falando, no sentido de que a Netflix, ela tá buscando realmente, eu acho que ela já tá querendo jogar esse jogo, que ela já tá se insinuando de várias formas, né, pra academia e tal, pro mercado americano, e ela vai fazer o possível agora pra conseguir esse selo de qualidade que é o Oscar, que o Oscar dá, e ela vai continuar indo por esses meios, com essas entrevistas, com toda essa parte pós-produção e tal, que ela já tem feito. Eu só tenho a sensação de que a partir do momento que ela conseguir, porque eu acho que a Netflix ganhar um prêmio como o Oscar, por exemplo, é questão de tempo, já não é nem mais questão de qualidade ou da indústria e tal. Eu acho que é questão de tempo dela ganhar. A partir do momento que ela ganhar, ela só vai reafirmar pro mercado, assim, olha o que eu consigo fazer. Eu consigo chegar no padrão em que todo mundo pede. Agora eu não preciso mais disso, entendeu? Talvez seja esse o recado que ela queira dar, entendeu? Não sei qual que é o... Não sei, cara, porque eu acho que, porque bem ou mal, mesmo que as pessoas não vejam e não gostem do filme, e não gostem de todos os filmes, se a Netflix ganha um Oscar, e se ela começar a fazer filmes de Oscar, ou pelo menos pra disputar o Oscar todo ano, vai chover assinante, cara. As pessoas vão assinar, vão ver mais filmes, e vão pagar mais e vão ficar mais fiéis, entendeu? Sim, mas eu vou criar uma situação hipotética só pra vocês imaginarem, assim. Imagina que a Netflix faz um lançamento só em salas de cinema, enfim, um lançamento tradicional de um filme que ela tem chance na corrida do Oscar. Aí esse filme vai lá, chega na noite do Oscar, ele, mesmo que não ganhe, ou só indicado, ou tem um destaque com algum prêmio importante, enfim, tipo, e no dia seguinte ele tá na Netflix. Você entende que isso já faz com que ela quebre esse padrão, quebre esse... Concordo. Sabe, tipo, ela incomoda, porque as distribuidoras vão falar, pô, peraí, quando que vai passar na TV? Quando que vai ter todo esse jogo que precisa pra indústria que a gente tem hoje, né? De vender pro canal, de sei lá, de ter um tempo a mais nas salas de cinema, etc, entendeu? E eu acho que, por exemplo, se for pensar, a Amazon, e a gente pode ver isso pela presença que o Jeff Bezos teve nos principais premiações desse ano, agora do começo do ano, e a Amazon tá jogando muito mais o jogo, ela tá muito mais presente nessa coisa de premiação e tudo mais, né? Então ela consegue... E no geral, as produções da Amazon são melhores, não compradas, né? As produções realizadas diretamente pela Amazon, os filmes, né? São melhores que os da Netflix. Sim, inclusive, eles já vão direto, eles já vão direto pra estreia nos festivais, né? O filme já chega em Toronto como um filme da Amazon, já chega em Sundance como um filme da Amazon, não entra em competição. Então, a gente tem que pensar que os manda-chuvas de Hollywood hoje, eles são todos da faixa etária, mais ou menos, de 60, 70 anos. Netflix, para essas pessoas, é um bicho meio esquisito. Eles ainda não sabem muito bem como lidar. Então, o primeiro impulso deles é sempre de cortar qualquer iniciativa, vamos tentar limar essa galera que tá chegando agora e tal, nananã. Só que, obviamente, eles já sacaram, porque apesar de serem mais velhos, eles não são idiotas, que eles não vão poder fazer isso para sempre. Por outro lado, a Netflix sabe que ela tem uma grande audiência, que ela tem um grande poder, mas que ela também precisa entrar em acordo com essas pessoas, porque para ela é interessante. Então eu penso que, como os dois lados têm interesses em jogo nesse sentido, eles vão acabar chegando no meio termo. Eu não acho que, pelo menos nesse primeiro momento, e tranquilamente por pelo menos uns próximos 5 anos, a Netflix possa simplesmente dar uma banana para Hollywood e fazer o que ela tiver afim. E por outro lado, eu também não acho que Hollywood possa abrir mão do Netflix, porque é uma ferramenta que, da mesma forma
Não sei se vocês vão se lembrar, logo no começo do compartilhamento de músicas, o Metallica tentou processar todas as pessoas que compartilhavam músicas e mandou prender uma galera e tal. E aí todo mundo achou que ia ser o fim do compartilhamento de músicas online, só que não. Então, a partir do momento em que você tem um serviço de streaming, como o Netflix, nunca mais a indústria vai ser a mesma. Nunca mais filmes vão ser consumidos da mesma forma. Sim, então, é um caminho sem volta. Por isso que eu penso que Hollywood jamais vai poder abrir mão disso. E, por outro lado, Hollywood é uma indústria que está aí tem mais de 100 anos. Mas a discussão filosófica do artigo que a gente está discutindo hoje, que é se o filme foi pro streaming e não passou numa sala de cinema, ele é mesmo um filme? Nossa, isso é tão retrógrado pra mim, é uma coisa tão século XX. Sim. Eu considero super retrógrado, mas eu também penso o seguinte... É tão século XX isso que nem me entra na cabeça um negócio desse, entendeu? Eu também acho interessante essa perspectiva da gente pensar na sala de cinema. Eu acho super retrógrado essa discussão estúpida que ele faz de, se o filme não passa numa sala de cinema, ele não é filme. Não, isso não existe mais. No mundo de hoje isso não existe. Por outro lado, quando ele fala do potencial de um filme numa sala de cinema, é algo que ainda leva muitas pessoas ao cinema hoje. Por exemplo, um filme recente que eu assisti no cinema, Ghost in the Shell. Propositalmente, a distribuidora colocou na minha cidade o filme apenas em 3D e em IMAX. Então lá fui eu assistir o Ghost in the Shell em 3D e em IMAX. E o filme é uma explosão de cores e efeitos especiais na sua cara. E eu tenho certeza absoluta que não vai ser o mesmo efeito se você assiste o filme em casa. Inclusive, vai ser bem pior, porque o filme não tem muito conteúdo para te oferecer fora esse visual. Isso aí, é claro, é a minha opinião. Então, eu discordo dessa questão de se o filme não passa na sala de cinema, ele não é filme. É lógico que ele é filme. Ele já era filme quando o Méliès montava ele e colocava em câmerazinhas pequenas em feiras por parques nos Estados Unidos, sabe? Isso foi o começo do cinema. O começo do cinema não foi em tela grande, IMAX. Então... Por outro lado, a gente também tem que entender que certos filmes são toda uma experiência diferente quando você vê eles na tela grande. E eu acho que o Netflix precisa também entender isso. Essa necessidade que algumas das obras que eles oferecem de se potencializar nessa exibição em cinema. Mas nada impede hoje eles de abrirem seus próprios cinemas também. Isso, exatamente. Claro. Mas olha só, Rafael, eu concordo com a Priscila em relação a que a experiência no cinema é completamente diferente de uma experiência em casa, certo? Mas o artigo que a gente está discutindo, ele não está falando do Ghost in the Shell, ele está falando do Trumps, entendeu? Ele não está falando do Ghost in the Shell. O Ghost in the Shell, ele realmente é um filme feito para o cinema e ainda assim tem muita gente que só vai ver em casa porque não vai ter como ver de outra forma. Sim. Exato. Não tem jeito. Agora, isso afeta a linguagem cinematográfica? Sim, afeta. Você pensar, eu estou montando esse filme pensando em que tela eu estou pensando quando eu vou enquadrar a imagem aqui. Eu estou enquadrando essa imagem pro cara ver na tela do Cine Brasília, que é a maior do Brasil, ou eu estou enquadrando essa imagem pro cara ver na tela do celular, que ele não vai poder ver os detalhes? Porque não faz muito tempo, isso era o que separava o filme televisivo do filme de cinema, em que até chegar a HBO e quebrar todos os parâmetros com o Seriás, depois dos Sopranos, principalmente, né? E que era, na TV você tinha ali um enquadramento 4x3, o espectador estava mais desatento, né? A coisa podia ser produzida de um jeito mais barato, com uma outra forma. Até que a TV a cabo começou a mudar um pouco esse parâmetro e puxar a qualidade para cima. E é, na verdade, essa qualidade de TV a cabo que tá indo pra Netflix. Agora, pergunto pra vocês aqui, com toda sinceridade, quantos filmes clássicos que marcaram a minha vida, a sua vida, Rafael, a sua vida, Daniel, a sua vida, Priscila, que a gente realmente viu no cinema? De Volta para o Futuro, por exemplo, De Volta para o Futuro, Star Wars, as pessoas, a gente viu como? A gente viu provavelmente na TV dublada, né, no canal aberto. Vocês já estão mais pra perto da geração da TV a cabo, né? Mas enfim, pra mim era Super Cine dublado na Globo, entendeu? E não era politicamente correto, era o lado negro da força, não era o lado sombrio ainda, entendeu? E era assim, tal. Você tem ideia da mutilação que é na imagem? Você pegar um filme de tela de cinema e botar num 4x3, cara, você perde 40% da imagem do filme. E De Volta para o Futuro deixou de me marcar mesmo assim, porque eu não tive a experiência dele no cinema, entendeu? Então eu acho que
a coisa é um pouco mais complexa. Mas, óbvio, quando você vai falar de um filme ultra mega efeitos especiais, pô, você vai ver Mad Max em casa, ver o Mad Max no IMAX, totalmente diferente. Claro. Então, e aí eu acho que entra esse, puxando sardinha pra todos nós aqui, eu acho que entra justamente o trabalho do, seja o podcaster, o blogueiro ou o jornalista do jornal impresso, não interessa. A gente é curador mesmo, né? E a gente não só curador no sentido de indicar pras pessoas o que vale a pena assistir, mas também de dizer, olha, esse filme aqui, pô, vale a pena ver, sabe assim, você quer ver Ghost in the Shell? Então vai ver no IMAX em 3D, porque, pô, vai ser uma explosão bacana de imagem pra você e tudo mais. E, esse aqui, você pode ver em casa, né? Ou sei lá, eu já vi gente indicando, falando assim, esse filme aqui, pega um fone de ouvido bom, se for pra assistir exatamente. Pra você aproveitar pega um fone de ouvido bom pra você ficar mais imerso no som e tudo mais. Eu particularmente gosto, às vezes fico mais imerso vendo um filme no fone de ouvido no computador do que em muitas salas de cinema com som péssimo, porque na minha cidade o som do cinema é péssimo. Mas, sabe, eu acho que entra esse trabalho mesmo, que a gente tem de indicar, de discutir, de fazer as pessoas entenderem isso, pra que as pessoas tenham algum tipo de escolha, né? Eu quero ver esse filme desse ou daquele jeito. Eu quero ver esse filme na tela do celular ou no meu home theater, porque, tipo, sabe assim, eu vou comprar um home theater pra poder melhorar essa minha experiência. E tem filme que realmente não... Então, mas tem filme que realmente, vamos combinar que tem filmes que é importante ver com uma tela boa, mas tem muito filme que eu tenho em DVD. Eu falo, não vou gastar o Blu-ray, que é uma fortuna, porque o DVD me satisfaz, entendeu? Eu acho que é uma questão de escolha, de você olhar e falar, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. E é o futuro do mundo, é isso. É uma multiplicidade gigantesca de opções e a gente vai ter que saber dar um jeito de escolher, né? Pra mim é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, por que eu acho que a Netflix é revolucionária? A Netflix, a Amazon, o Hulu, que não chegou no Brasil ainda, né? Mas o que isso é revolucionário? Que é o seguinte, o cinema restringe. A sala de cinema restringe a quantidade de público, restringe o acesso, né? Por exemplo, Brasília, não tem IMAX. Em Brasília, não tem IMAX aqui. Eu tenho que ver na sala XD do Cinemark e tal, mas não chega perto de um IMAX. Essa é uma coisa. Mas, cara, a gente não pode esquecer da quantidade, dezenas de milhões de pessoas que vão poder ter acesso a esses filmes se tiverem um mínimo de acesso à internet e uma telinha. Poxa, pelo amor de Deus, dizer que um filme vai ser enterrado sendo colocado nesse catálogo? Nunca. Sim. Né? Nunca. Isso é um completo absurdo. Sim. Entendeu? Dizer que o filme foi enterrado no catálogo da Netflix. O cara tá pensando lá, não, tá bom, então ninguém botou isso numa grande sala pra Academia de Arte Cinematográfica de Hollywood ir lá ver o filme e votar nele pro Oscar. Bom, cara, mas não é só isso que é ser um cineasta, não é só isso que é fazer um filme, não é só esse tipo de público que existe. Exato. E, aliás, tentar responder a pergunta, porque pra vocês que não sabem, né, a gente tá gravando aqui, mas eu já decidi o título desse podcast, vai ser um título bastante clickbait, que é A Netflix vai matar o cinema? É bem clickbait mesmo. Faz senso, tá, Rafa? Já Beleza. Mas, sim, só pra responder ao título desse podcast, saiu hoje, exatamente hoje, até por coincidência mesmo, uma pesquisa, saiu uma notícia no Adoro Cinema, de uma pesquisa realizada pela FEComércio do Rio de Janeiro, que, enfim, pode não ser uma pesquisa tão abrangente, ela indica que a quantidade de brasileiros que vão ao cinema com frequência dobrou nos últimos 2 anos. Mais ou menos. Aumenta o interesse por filmes, né? Sim. Aumenta o interesse por cinema também. Exatamente. E os números de box office, né, de acordo com o TheNumbers.com, um site americano, ele atingiu um pico por volta de 2002, no número de vendas. Enfim, tem uma queda nos últimos 2 anos, mas ela não é íngreme e tudo indica uma estabilidade aí entre os últimos 5 de 2014. 2014 tem uma baixa de venda de tickets, então de 2014 para cá aumentou. Do ano passado para esse indica que teve uma queda, mas uma coisa bem estável a venda de ingressos nos cinemas americanos. Então acho que, e mesmo o preço dos ingressos estando o dobro, tanto lá quanto aqui, né, em termos de valor. Então, enfim, só para as pessoas entenderem que, ao que tudo indica, hoje definitivamente a Netflix e nenhum serviço de streaming vai matar o cinema. Sim, acho que é uma resposta clara. Posso dar uma outra resposta para a tua pergunta? Sim.
Então, olha só, na década de 1870, o Machado de Assis escreveu um artigo no jornal, que se chamava O Jornal e o Livro, e que a discussão era se o jornal ia matar o livro. Nossa Senhora. Né? Exatamente. Aí, obviamente, ele chegou na conclusão, a única conclusão que alguém sabe como Machado de Assis poderia chegar, de que isso não ia acontecer. Como efetivamente não aconteceu. Mas era o debate da época. Depois, a gente não teve lá na frente o debate do rádio vai matar o jornal? Sim. E depois não ia ter o debate da TV ia matar o rádio, e a TV a cabo não ia matar a TV aberta, e a TV não ia matar o cinema, porque supostamente no início dos anos 50 a TV ia matar o cinema. Inclusive no filme dos Coen do ano passado, Ave César. No Ave César, quando o sujeito lá da Boeing tá fazendo a proposta pro personagem do Josh Brolin, que é o diretor de estúdio, ele fala, né, você nem sabe, com essa criação da TV, você nem sabe se o teu emprego vai existir daqui a 5 anos, né, e tal. Isso em 1950, discutindo que ia matar o cinema, entendeu? Na verdade, a indústria se reinventa. O Netflix não vai matar nada, entendeu? Porque cinema não se resume à sala de cinema. Exatamente. Não mais. Não mais. Tá? Chegou na casa das pessoas. E nem mais a 1h30, 2 horas, né? Tem séries. Breaking Bad é um grande filme de muitas e muitas horas. Sim. Isso aí. Bom, gente, eu acho que a gente chegou aqui, né, a várias conclusões, conseguimos nos aprofundar bastante nesse tema. Queria deixar aqui o convite para que nossos ouvintes mandem seus comentários, né? O que você acha sobre essa questão da Netflix? Você concordou, discordou do que a gente falou aqui? Não deixe de mandar seu comentário, porque é muito importante da gente refletir sobre esses pontos, porque acima de tudo, a gente está falando justamente sobre o desenvolvimento do audiovisual, né? E como ele vai se comportar daqui para frente. Então é importante a gente saber de quem consome o audiovisual diariamente e tal, e sabe, né, da sua importância, de como que a pessoa se sente com tudo isso. Então manda seu comentário aqui pro Cinemação, a gente vai ler no próximo podcast. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa ainda pra gente discutir em cima de tudo isso que a gente falou aqui. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe começando aqui no podcast do Cinemação 224, hoje com um tema mais do que especial e obviamente que vamos ter vários planos detalhes aqui, especiais também para enriquecer ainda mais a sua semana. Então pra gente começar esse plano detalhe, vou pedir pro Dani trazer qual que é o seu plano detalhe essa semana, Dani. O que você trouxe de bom aí pra gente degustar durante essa semana? Cara, hoje o plano detalhe de hoje é muito louco e ele viria independente de ter a ver com o tema do podcast, mas ele tem muito a ver porque foi basicamente a curadoria que eu vi no YouTube, daí falei, meu Deus, vou procurar isso, se me interessei e achei. É uma bobagem muito divertida, que é um reality show que tem na Netflix. Olha aí. Que chama Terrace House, seria a Casa do Terraço. E ele é um reality show japonês, é sensacional. Eu descobri, aliás, vou deixar aqui a dica, eu descobri num canal do YouTube que chama Yobambu, que é um canal muito bom, inclusive, e eles estavam falando Terrace House, eu fui dar uma olhada e tal, e cara, é impressionante como, assim, pra mim é um exercício, no começo, né, foi um exercício de empatia, ele é sempre um exercício de empatia, porque basicamente são 6 jovens, né, com profissões descoladas de Tóquio, vivendo na mesma casa, e esses jovens estão lá, eles vão justamente por interesses de encontrar alguém, né, então são 3 meninas, 3 meninos, basicamente, tipo, cada um tem a sua vida, cada um sai de casa, vai estudar, vai trabalhar e tal, e eles moram na mesma casa, então eles vão interagindo, e aos poucos vão criando-se conflitos, etc. E é muito legal, porque é uma cultura completamente diferente, eles lidam com o espaço do outro de uma maneira completamente diferente dos brasileiros, que agarram nos primeiros minutos, e lá eles, né, só cumprimentam sem nem encostar e tal. Tem tudo isso, a edição não é nada preocupada tendenciosa, nada, tipo, é muito legal, assim, você fala, meu Deus, tá, você vê uma cena, você acha que não tá acontecendo nada,
e no fim aquilo foi uma discussão entre elas, sabe? Gerou sentimentos e isso não ficou absolutamente claro como o Big Brother faria de subir a música, etc. Enfim, não vou ficar falando demais, mas quem tiver interesse em ver uma coisa diferente, você vê até tipo a questão de machismo, o Japão é um país bem machista, bem misógino, bem conservador em vários aspectos, você vê isso, mas não deixa de ser um negócio divertido e eu viciei nessa desgraça e tô assistindo. Então Terrace House na Netflix, ela não só não vai matar o cinema, como não vai matar os reality shows. Olha aí, cara, que fantástico, fantástico. O Daniel sempre surpreendendo no plano detalhe. Quando não é um filme super maluco aí, de repente vem com um reality show. Olha aí, que incrível. Reality show, cara, muito bom. Melhor que Big Brother. Muito bom, hein, Dani? E Priscila, vamos aí, pro seu plano detalhe. O que você trouxe aí pra gente pra essa semana? Então, ele falou de reality show e eu lembrei de um reality show que pra mim é o melhor reality show que existe, que é o RuPaul's Drag Race. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Eu já ouvi. Então, a RuPaul, ela é drag queen. E ela é a drag queen mais famosa do mundo. Ela é a supermodel of the world. E aí ela procura uma drag queen para sucedê-la, para assumir o seu trono. E aí esse reality show, que já está na 9ª temporada, procura uma drag queen que seja tão boa quanto a RuPaul, que tenha carisma, singularidade, coragem e talento para substituí-la. E é muito divertido, porque eles fazem no modelo de um outro reality show chamado American Top Model. Então, as drags, elas têm que fazer provas que elas criam a própria roupa, e aí elas desfilam com aquela roupa. E tem um programa norte-americano que chama Batalha de Lip Syncs, que tipo os atores interpretam músicas, e essas batalhas de lip syncs vieram desse programa, porque tem o momento auge do programa é o Lip Sync for Your Life, que as drag queens interpretam músicas e é tipo uma batalha uma contra a outra, e é tipo aquele negócio de rap, né, que tem também, né? Sim, só que a cultura da drag queen, gente, é uma coisa muito rica. Não são simplesmente homens que se vestem de mulheres. E aí esse programa ensina muito sobre empatia, sobre aceitar o outro do jeito que ele é, sobre respeito, sabe? O Brasil tá precisando. Então, tem até uma versão brasileira que chama Academia de Drags, só que é só no YouTube. Tá. Mas o RuPaul's Drag Race é um programa internacional e ele tem, se eu não me engano, 7 temporadas no Netflix. Se algum dia vocês quiserem assistir alguma coisinha leve pra deixar o dia de vocês mais colorido, eu recomendo demais. E aí agora uma outra dica um pouco mais séria, porém também muito divertida, é um documentário. Eu digo que no Netflix a Terra é mais fofinha na área do documentário, então dá pra cavar mais fácil. Aí eu cavei e eu achei um documentário esportivo maravilhoso que chama T-Rex, que é a história da Clarissa Shields. A Clarissa, ela é boxeadora e ela é de Flint, Michigan, que é uma área dos Estados Unidos extremamente pobre, e o documentário mostra a saga dela nas Olimpíadas de Londres para se tornar a mais jovem boxeadora olímpica da história. E é maravilhoso, porque a Clarissa é mulher, a Clarissa é negra, e nas Olimpíadas de Londres foi a primeira vez que o boxe olímpico feminino foi aceito. E aí ela disputou com 17 anos essa medalha de ouro, e ela não tinha patrocínio, não treinava com a equipe norte-americana, ela treinava com um cara do bairro dela que tinha uma academia para crianças. Ela começou a treinar com 13 anos e com muita luta ela foi reconhecida, e aí a equipe norte-americana meio que a abraçou e ela pôde competir em Londres. A história dela é tão fenomenal que agora ela vai virar um filme roteirizado pelo Barry Jenkins, que é o diretor do Moonlight. E é roteirista também. Roteirista e diretor. Então, o próximo projeto dele é uma ficção baseada na vida da Clarissa. E esse documentário, T-Rex, mostra a história dela de um jeito muito bonito, então eu recomendo também. Muito legal. Pô, que sensacional, viu, Priscila? Acho que você precisa ficar como membro fixa só do plano detalhe.
Também, né? Você faz isso pra vida, né? Você sempre tá dando dicas, listas e tal. Tá vendo, Daniela? Ela engoliu a gente aqui. Muito bom, adorei seus planos de detalhe, muito legal mesmo. E aí, Maurício, será que você vai ter aí um plano de detalhe que vai nos fazer lacrimejar aí, como a Priscila fez? Eu não vou tentar rivalizar com a Priscila, mas eu fiquei também inspirado pelo Daniel, fiquei inspirado pela Priscila também. E tem mais 2 que eu tinha planejado. Então vamos pela ordem. Vamos lá. Tema semelhante ao da Priscila, que também é um documentário esportivo. Esse, infelizmente, terá de cavocar para achar, mas é um curta-metragem brasileiro que disputou no Festival de Brasília do ano passado, inclusive foi premiado, que chama Procura Serenice, que é sobre uma atleta brasileira, negra, né, que era corredora de atletismo, que foi excluída das Olimpíadas de 1968, eu acho, por ter enfrentado a ditadura, né, por ter feito declarações contra a ditadura. Erenice, o nome dela, Procura Serenice, o nome do curta-metragem, documental, esportivo também, e biográfico, com uma história bem interessante, porque a Erenice tinha sido basicamente esquecida. Né? E fizeram um ótimo filme. Quando tiverem a oportunidade, assistam. O segundo, já que estamos falando de reality shows toscos, esse não tá na Netflix, eu acho, mas e também tanto faz a temporada que você escolha pra assistir. Geralmente passa no GNT, mas o meu reality show favorito é As Gostosas e os Geeks. Né, que é realmente sensacional, que você coloca numa casa várias mulheres lindas, maravilhosas, com um bando de geeks com problemas de sociabilidade e de se relacionar com as mulheres e elas têm que fazer tarefas intelectuais e eles têm que fazer tarefas de moda e coisa. É um troço completamente machista, cara, mas é engraçado pra caralho. Tem que... é realmente muito bom esse negócio, entendeu? Não tem muito o que dizer, é sensacional. E aí, indo pro supostamente mais sérios, indicar um filme, não sei se ainda tá nos cinemas no resto do Brasil, que é o filme novo estrelado pela Rooney Mara, chamado Una. O filme é bem interessante, porque ele trata de uma questão bem polêmica, de uma forma bem controversa. Ela faz o papel de uma menina que sofreu abuso aos 12 anos, mas abuso no sentido lolita do abuso, né? Não do estupro violento, o cara foge com ela e tal. E depois, aos 27, 28 anos, ela vai atrás do abusador, mas não necessariamente para se vingar, e sim para tentar descobrir por que ele a abandonou. E isso perverte totalmente a lógica do tema, né? E acaba sendo um filme super incômodo, assim, mas ele realmente dá uma abordagem totalmente diferente pro que a gente esperaria. E é com o Ben Mendelsohn, que é hoje é um dos atores dramáticos que eu mais gosto, viu? Eu acho ele tem um peso incrível na tela, é impressionante. Esse filme é sensacional, cara, mas é um filme incômodo, assim. Você não pode ir pra se divertir, você tem que ir pra se questionar, entendeu? Entendi. E por último, que aí sim, esse é um plano de detalhe, bem detalhe mesmo, porque é muito... A única forma de você ver no Brasil, por meios criativos, digamos assim, é Fargo, né? O seriado, não o filme, né? Rapaz, eu fiquei impressionado. A primeira temporada de 2014 eu nunca tinha visto, e eu vi o primeiro episódio, grudei, emendei as 2 temporadas seguidas, e realmente é sensacional. Fiquei impressionado que não tem uma cena fora do lugar, não tem um problema no roteiro, e parece que todos os episódios foram escritos e dirigidos pelos irmãos Coen. Embora eles sejam produtores executivos, não tem envolvimento direto na produção, mas a forma como a série ela não é baseada no filme, né? Ela é assim, tá da mesma forma que você tem o universo Marvel e o universo caótico da DC, você tem o universo Fargo agora que você passa na série. E é tudo assim, em algum momento remete à cidade Fargo e tal, mas as histórias não estão necessariamente relacionadas ao filme. E que é um daqueles seriados assim que você fica realmente impressionado no esmero das pessoas de fazer uma coisa dessas pra TV hoje em dia, que era algo impensável há 20 anos atrás. Muito legal. Bom, acho que é isso, né, Dani? Acho que a gente nunca mais precisa fazer plano de detalhe na vida, porque hoje realmente... Não, e quando que eu imaginei que a gente ia fazer um podcast falando sobre Netflix, ia surgir três planos detalhes de reality show. Tipo... É a inspiração, né, cara? Então, chegamos lá, hein, Dani? É a curadoria de reality show, cara.
Pois é. Bom, eu, como de costume, né, sempre fujo da moda aqui, apesar de que hoje eu vou ficar numa temática que, de uma certa forma, permeou aí o Plano Detalhe. Eu vou indicar hoje um livro, e aí é sobre também uma pessoa relacionada aí ao esporte e tal, que é o Agassi, né, o tenista. E ele tem um livro, uma autobiografia que se chama Agassi, por que será, né? Por que será que se chama Agassi? Mas trata aí justamente da vida dele, de tudo que ele passou até chegar no auge do que foi a sua carreira. Fala também dos vícios que ele teve, né? Ele foi um cara viciado em cocaína e tal. E o livro, ele é muito interessante porque ele é escrito de uma maneira que te traz pra dentro da história. Você vive ali na pele do Agassi mesmo. Então ele descreve com uma riqueza de detalhes, assim, cada sentimento, cada situação que envolvia ele dentro do seu dia a dia, né? Enquanto ele era criança, a infância conturbada com o pai e tal. Então tem várias coisas interessantes. Acho engraçado como, por exemplo, a Serena Williams, junto com a irmã dela, que são duas tenistas famosas hoje também, elas tiveram um pai muito rígido, né, na hora de treinamento de tênis, e o pai via o tênis como uma forma de sucesso para elas ali e tal, e ele era muito forte no treinamento e tal. E o Agassi tinha a mesma coisa. O pai dele foi um cara ele era um cara extremamente violento, nem um pouco carinhoso, mas ele pegou o Agassi e falou assim: eu vou pegar esse meu filho e vou transformar ele numa máquina de jogar tênis. E aí o cara transformou completamente a vida dele, comprou uma casa que tinha que ter um terreno que dava para construir uma quadra de tênis, fazer o menino treinar não sei quantas horas por dia, e transformou realmente o Agassi num grande campeão, ao ponto de uma das primeiras frases do livro é o Agassi falando que ele odeia tênis, que ele nunca gostou de tênis, que é um esporte solitário, que ele fez isso porque ele foi condicionado desde pequeno e tal, e isso ocasionou ele, né, levou ele para vários caminhos diferentes e tal. Então é muito interessante você ver a história dele desse ponto de vista e como que isso transformou ele como um todo. Então fica aqui minha recomendação para esse livro, Agassi, a autobiografia do tenista que foi um dos melhores de todos os tempos. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação 224, nós finalmente falamos aqui sobre a Netflix, falamos sobre a polêmica que envolveu a Netflix, e eu tenho que agradecer aqui a presença das nossas duas estreias de hoje, o Maurício e a Priscila, que realmente acrescentaram muito ao tema, trouxeram várias informações interessantes e tal, e certamente vão apimentar aí a nossa lista de comentários aqui no podcast. Então eu queria agradecer aqui a Priscila por ter se disposto a vir conversar aqui com a gente, tarde da noite e tal. E Priscila, queria que você deixasse também aí o convite, né, pra galera que quiser conhecer mais o seu trabalho, visitar seu canal, Facebook e tal, onde que te encontram, deixa aí, faz o seu jabá pra galera ir atrás aí do seu conteúdo. Então, eu tenho uma página no Facebook, facebook.com/podcast o que assistir. Eu também tô no Twitter, no @pod o que assistir. Todo o meu conteúdo, tudo que eu produzo, os podcasts, as listas, tudo tá no www.oqueassistir.com.br. Quem quiser passar lá, trocar uma ideia, sugerir um tema, estamos aí. Legal, show de bola, show de bola. Maurício, também queria agradecer aqui sua presença, né, mais uma vez aqui no podcast, e pedir também para você deixar aí o endereço, né, pra galera ir lá, ver mais os seus textos, ver mais o trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho muito legal. Então, vocês me encontram o Lucas, que também escreve aqui no Cinemação, o Daniel Guilarducci e o Anielo Greco, no www.razãodeaspecto.com.
que é o nosso site, o Twitter, @razão de aspecto, no Facebook, facebook.com/razão de aspecto, e no YouTube, Razão de Aspecto também. São as 4 formas de nos encontrar, todo o nosso trabalho centrado, na verdade, derivando do site como produto original, né? Nosso principal trabalho são os textos, efetivamente. Legal. E também comentem, né? Isso comentem, aí. discutam. E até porque tem todo tipo de filme, tudo que vocês podem imaginar. A gente tem algum texto ou algum comentário sobre. Legal, show de bola, de bola. Perfeito, muito obrigado. Obrigadão, Maurício, obrigadão, Priscila. E é isso, eu espero que todo mundo entenda um pouquinho mais depois nesse podcast de hoje, o mundo que a gente tá vivendo e talvez começar a imaginar como que vai ser daqui pra frente. Porque acho que dá pra refletir, mas também não precisa ser pessimista, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, todos vão sobreviver, até mesmo ao Trump, né? Vamos marcar um encontro com um novo podcast daqui a 30 anos pra ver o que aconteceu com a Netflix. Boa. Daí a gente vai ouvindo esse, fazendo flashback ouvindo esse e comentando o que a gente falou, né? Mas é isso. Mas é isso. Muito obrigado e até semana que vem. O podcast Cinemação número 224 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.